bem-vindo. Então, às vezes a gente se pergunta, né, por que as coisas não dão certo pra gente, o que está acontecendo, como é que a gente faz, o que a gente está fazendo de errado. Mas, infelizmente, a gente não entende que muitas coisas que a gente repete são chamadas as crenças limitantes, né? Aqueles pontos de bloqueio onde a gente fica preso a vida toda, às vezes, né, e não se dá conta de que aquilo dali nos impede de crescer. Então, é sobre isso que a gente vai falar agora. O meu nome é Sheila Santana, seja bem-vindo ao canal da Terapeuta. Eu sou pedagoga publicitária, terapeuta floral, sou consteladora, sou astróloga e tenho desenvolvido um trabalho que a base do trabalho é a reconexão da pessoa com ela mesma. Então, o que eu faço? Eu identifico os pontos, né, que fazem com que a pessoa fique presa, fique parada, se desinteresse pela vida e começo a partir dali reconstruir aquela pessoa, né? Trazer aquela pessoa de volta para ela mesma. E esse é o meu trabalho. Então vamos lá, vamos entender aqui quais são as 5 crenças limitantes que fazem você não desenvolver, não andar para frente, não ser você mesmo, tá certo? Primeira delas, agradar a todo mundo. Gente, socorro. Você não precisa agradar a todo mundo. Olha, isso vem de uma necessidade que a gente tem de pertencimento. A gente tem uma necessidade de pertencimento ao sistema e pertencimento ao todo, né? Então, para isso, o que a gente faz? Quando a gente tem um grupo, quando a gente tem um sistema, seja ele corporativo, que é o profissional, ou particular, que é a família, os amigos e tudo, a gente tem uma necessidade de ser aprovado, né? Na verdade, graças a Deus, nem todo mundo tem essa necessidade. E algumas pessoas que tinham essa necessidade hoje já não tem mais. Por quê? Essa necessidade ela é nociva, né? Por quê? Porque quando você entende que você precisa ser aprovado dentro de uma comunidade, aprovado dentro de um grupo, aprovado dentro de um sistema, para que você possa se sentir melhor, isso não está certo. Na verdade, o que você precisa, onde você precisa ser aprovado mesmo, é por você mesmo, né? Se você está se sentindo bem, se você acredita em você, se você acredita no seu potencial, você não precisa ser aprovado nem aceito por ninguém. E detalhe, quando você não se aceita, na verdade é aí que começam os problemas. Por quê? Se você não se aceita, você vai procurar aprovação em outro lugar. Vai procurar aprovação justamente nesses grupos, nesse sistema, em um lugar onde você se sinta pertencente, não é verdade? E aí não dá certo. Aí dá ruim, né? Por quê? Porque você fica o tempo todo frustrado, porque é uma expectativa que não é cumprida, né? Já quando você se aceita, quando você se reconhece como você mesmo, você vai estar tão forte que você não precisa da aprovação de ninguém. Você vai estar feliz com aquilo que você está fazendo, tá certo? Então, ó, essa é a primeira crença. A segunda crença, precisamos ser perfeitos. Gente, pelo amor de Deus, perfeição nem Jesus. Jesus não agradou a todo mundo. Só que aí a gente se esconde, né? Tem um monte de coisa que vai pesando em cima da gente, que a gente não aceita que é imperfeito, a gente não aceita que tem deficiências, a gente não aceita que não sabe fazer alguma coisa direito, a gente não aceita que naquilo ali a gente não é tão bom, a gente não aceita que a gente levou um toco, que a gente levou um não, que a gente fez uma escolha errada, né? A gente não aceita que a gente se equivocou, e nisso a gente vai cada vez se auto-anulando, porque a gente vem de um sistema, né? E eu sou pedagoga, sei muito bem o que eu tô falando, e também já fui criança, já fui adolescente, já me senti desse jeito, né? A gente vem num sistema que, de alguma maneira, obriga a gente a ser o melhor, obriga a gente a tirar 10, obriga, e detalhe, né? E até aí, se a gente for olhar nas matérias, né? Nas aptidões separadas, né? Assim, eu não digo nada, né? Nas especificidades. Mas se a gente for olhar no todo, ninguém é bom no todo. É muito difícil você ser bom em matemática, ser bom em física, ser bom em linguística, ser bom em português, ser bom em arte. Uma coisa você não vai ser bom. Mas
a gente é compelido, né, a ser bom em tudo. E a mirar sempre, ter aquela referência de quem tira 10, né? Então, quando a gente está abaixo do 10, a gente se cobra. Não que a gente não deva mirar o maior, claro, né? A gente mirando o maior, a gente vai estar sempre numa média bacana, a gente vai aprender muitas coisas. E isso é legal. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando da obrigação que a gente sente em estar no topo, em ser o melhor, em dominar todas as matérias. E é quase impossível que a gente consiga chegar nesse patamar, não é verdade? Então, isso daí é uma coisa muito ruim. E a gente precisa aceitar o nosso limite. A gente precisa aceitar até onde a gente pode ir. A gente precisa aceitar as nossas limitações, né? Tipo, olha, eu não sou muito boa nisso, ou eu sou boa naquilo. Para quê? Para que a gente possa justamente fazer boas escolhas. É nessa hora que a gente faz a escolha errada, entende? Por exemplo, se você é muito bom em matemática e não é bom em português, você deve desenvolver, deve escolher profissões que você possa usar o que você tem de melhor. Entende? Mas o que acontece hoje em dia? Hoje em dia acontece que pela necessidade e às vezes até por status, enfim, e aqui não vai nenhuma crítica, eu estou só dando um exemplo, a gente acaba escolhendo profissões que vão ser bacanas pra gente, que vão dar status, que a gente vão botar a gente no topo, as pessoas vão olhar pra gente, vão querer mais a gente por causa daquilo, e no fundo a gente acaba ficando infeliz, né? Então é isso que a gente precisa entender. Quando a gente aceita que a gente não é perfeito, a gente começa a procurar o que a gente sabe fazer de melhor e aprimorar aquilo que a gente não sabe fazer muito bem. E aí o que acontece? A gente vai aumentando o nosso nível. A gente vai aperfeiçoando aquilo que a gente não sabe muito bem e vai aperfeiçoando aquilo que a gente sabe de melhor. E aí o que acontece? A tendência é que a gente consiga estar numa média boa, tá? Mas o mais importante é a gente não se penalizar por isso. É a gente não se cobrar por isso, que é o que acontece, né? Quando a gente não se vê perfeito, ou quando a gente tem como referência uma outra pessoa que é melhor do que a gente numa determinada matéria que a gente não é boa, a gente se sente inferior. E a gente não deve se sentir assim. Porque com certeza você é inferior em matemática, como era o meu caso, né, até uma determinada época da minha vida, e depois você vai ver que eu descobri que eu era ótima em matemática, que o meu problema não era, na verdade, a matemática, mas você vai ver que você é muito boa em outra coisa, e que aquela pessoa que é muito boa em matemática não é boa naquilo que você é. Então o que a gente precisa fazer? Primeiro é cortar essa ideia de ter referências externas, sabe? Se ficar se comparando, não é você se inspirar. Se inspirar é uma coisa, você deve se inspirar sim, sempre, em ser melhor, em ver uma pessoa que tem uma conduta bacana. Pô, aquela pessoa, então, até mesmo, por exemplo, aquela pessoa, você é bom em matemática, você tem um cara que é muito bom em matemática, você olha pra ele e fala, pô, um dia quando eu crescer eu quero ser igual a esse cara. Isso é inspiração. Agora, o que não dá é você querer ser igual aquele cara que tem uma aptidão que você não tem a menor chance de desenvolver aquilo, porque aquilo não está adequado ao teu perfil, aquilo não está dentro das suas características, entende? Então, gente, é isso. Se a gente entende que a gente não é perfeito, fica muito mais fácil a gente desenvolver aquilo que a gente tem de melhor, tá certo? E deixar meio que de lado e menos cobrança em cima daquilo que a gente tem ainda que tem um pouco de deficiência naquilo, né? E que a gente vai poder trabalhar aquilo com calma, não achar que a gente precisa ser um exímio praticante de uma coisa que a gente não tem a menor habilidade para ter, nem para ser, não é verdade? Bom, esse é o segundo, né, gente? O terceiro, que nossos sonhos podem esperar, gente. Alô, olha só, sonho não foi feito para botar na gaveta, para trancar na gaveta. Sonho não foi feito para escrever no papel, dobrar e botar dentro da bolsa. Sonho foi feito para ser realizado. Sonho é uma das melhores coisas que a gente pode ter na vida. Sonhar é estar vivo. Sonhar é possibilidade de realização, possibilidade de crescimento,
possibilidade de estar mais feliz, entende? De se motivar para a vida. Então, se a gente pega um sonho, olha isso, e fala assim, o meu sonho pode esperar, o que a gente está fazendo? A gente está se desmotivando, né? A gente está adiando a nossa felicidade, né? A nossa capacidade de realizar coisas que vão nos deixar... Porque realizar um sonho, gente, é uma coisa maravilhosa, sabe? E a gente não precisa nunca perder isso de vista. Eu não estou falando que você vai... Claro, você não começou agora a trabalhar e você tem um sonho de comprar um carro e você não vai esperar para comprar um carro, é óbvio, mas eu estou falando que você não pode perder ele de vista. Você pode abrir, começou agora, se você o teu sonho é ter um carro, você abre uma poupança, abre sei lá, guarda o dinheiro em algum lugar e coloca lá, carro. E vai guardando para você realizar esse sonho. É isso que eu tô falando. Você não pode perder ele de vista. Agora, tipo, em detrimento a outras coisas, o meu sonho pode esperar. Não. E se você acha que o teu sonho deve esperar em detrimento ao nascimento de um filho, que eu acho justo, em detrimento ao fato de você ter começado a trabalhar agora, que eu também acho justo, paralelamente, você deve ir alimentando esse teu sonho. Ou seja, mesmo que você não possa guardar como você começou a trabalhar agora, uma quantia grande, você guarda uma pequenininha. Entende? O seu filho nasceu, então você tem que se dedicar a ele, mas de vez em quando você vai lá no teu sonho, você vai lá ver como ele tá, você vai lá dar uma projetada. Vai aos poucos botando um fermento nele. Vai aos poucos fazendo ele ter forma, entende? Para quê? Para que você não perca ele de vista. Quando eu falo esperar, é quando as pessoas falam assim, eu desisti, isso daí não vai rolar agora não. Isso vai demorar muito, vai demorar anos e anos e anos, e aí a pessoa vai se desgastando, e a vida, gente, é aqui e agora. Entendeu? Não tem, o futuro não existe. O futuro, ele é feito no aqui e agora. O que a gente tem? A gente tem o hoje. Então a gente precisa viver e realizar no hoje para quê? Para que a gente possa ter um amanhã farto, um amanhã concretizando coisas. Então não vamos pensar e jogar as coisas para frente. Vamos tentar enquadrar essas coisas dentro da nossa realidade hoje. O que eu posso fazer hoje para continuar alimentando o meu sonho? Eu quero ser engenheiro, enfim. Ou eu quero fazer um curso de marketing digital. Não tenho dinheiro para fazer um curso de marketing digital? O que eu faço, gente? Paro de pensar nisso. Não faço nada, não. Vou procurar na internet cursos grátis de marketing digital. Para quê? Para que eu comece já a me ambientar, a estar dentro daquele contexto. Tá dentro do meu sonho. Ainda não tá o ideal, mas eu vou começar. Quem sabe eu faço um networking bom, quem sabe eu conheço pessoas bacanas, quem sabe eu entro num grupo, quem sabe eu começo a fazer trabalhos de graça, né, para pessoas, e daqui a pouco essas pessoas começam a me indicar para outras, é assim que começa. Então tem muito caminho que a gente pode lançar a mão, em vez de congelar o sonho, em vez de falar, eu não tenho dinheiro agora, eu não vou fazer nada. Não, nada, a gente não pode nunca fazer nada. A gente sempre tem que fazer alguma coisa para que nosso sonho esteja aquecido e não desaqueça. Tem sempre que tá lá soprando a brasinha, não é verdade? Então, gente, é isso, né? Nossos sonhos são uma das coisas mais importantes que tem na nossa vida, porque sem o sonho a gente não sabe, tem que acordar motivado, é aquilo, sempre querer alguma coisa nova, e se realizou um, tem outro, e mais outro, e mais outro, entende? Bom, a quarta também muito, aliás, essas 5 são muito importantes, né? Tipo, a opinião dos outros não deve invalidar o nosso valor. Gente, olha só. O que tem de gente para colocar areia no nosso caminho, quando a gente tem uma ideia bacana, quando a gente quer fazer alguma coisa, tipo, essa ideia não é legal não, isso daí não vai dar certo não. Ou isso aí não é para você não.
Então, olha só, pelo amor de Deus, não tem nada mais broxante que isso. Desculpa a palavra, mas é isso. É um balde de água fria. Então, primeira coisa que você precisa fazer é identificar essas pessoas e não andar do lado delas. Gente assim, não é bacana andar do lado da gente. A gente precisa de pessoas que nos incentivem a realizar nossos sonhos, a nos dar força, né, para que a gente possa tocar para frente os nossos projetos, né? Essas pessoas são pessoas que vão ficar felizes com a gente quando a gente realizar. Então é elas que precisam estar do nosso lado, não gente que vai botar água no nosso sonho, botar areia na nossa, tipo, no nosso caminho, estragar lá o negócio. Não, não é isso que a gente precisa, não. Dizer que nossa ideia não é viável, que aquilo não vai acontecer, que aquilo não é bacana, que a gente não tem aptidão para aquilo e que aquilo não tem nada a ver com a gente. Então, gente, olha, nós sabemos muito bem o que é bom pra gente. Nós sabemos o que a gente precisa para ser feliz, né? Aliás, para continuar sendo feliz. Eu sempre falo que feliz a gente já é, porque nós somos um espermatozoide que deu certo, então a gente já veio feliz, não é? Então, o que a gente precisa fazer, gente? Essas pessoas, quando começarem a invalidar seu sonho, você não ouve. Se forem pessoas que não tem como você se afastar, você finge que não está ouvindo, entendeu? Se você começa a cantar mentalmente, você medita, você sai dali, porque dá para fazer isso, né? Dá para você sair daquele lugar, mesmo estando naquele lugar. Então você começa a usar suas técnicas, né? Aquelas técnicas maravilhosas de concentração, de foco, e toca o seu projeto. E não deixa que essas pessoas invalidem o teu valor. Porque você tem. Porque essa pessoa, ela não vai dizer assim, essa ideia é boa. É como se ela dissesse que a ideia que você teve não é... Tipo, que você não é capaz de ter uma ideia bacana. E isso não é legal. Entende? E você precisa acreditar no seu sonho, na sua ideia. Aliás, eu vou... Exemplo, né, de Thomas Edison, né, que inventou a lâmpada, né? Ele, se eu não me engano, foram 10.000 vezes, gente, salvo engano, depois eu vejo, pesquiso, me vejo essa ideia aqui agora e eu coloco aí nos comentários. Gente, ele testou mais de 10.000 vezes, 10.000 maneiras de tentar fazer a lâmpada dar certo, a eletricidade lá, né? E essas maneiras não deu em nada. Então, quando ele conseguiu, na 10.001, né? Ele conseguiu. E aí, quando ele ficou famoso, depois de ter tentado pra caramba e tal, foram entrevistá-lo, um jornalista perguntou pra ele. Ele falou, caramba, mas olha só, você tentou 10.000 vezes e deu errado. Ele falou, não, eu não tentei 10.000 vezes e deu errado. Eu tentei 10.000 formas que não eram as formas corretas. E na 10.001... foi a que era certa. Então, olha só, é isso que eu estou tentando dizer. Ele tentou... O que ele falou? Ele falou, olha, eu estava tentando da maneira que não era a maneira certa. Aí chegou uma hora que eu tentei dar certa. 10.000, eu tentei das 10.000 equivocadas. Então, ele não deixou que aquela ideia de que ele estava indo pelo caminho errado, né? Tipo... que as ideias dele estavam erradas, ele falou, não, as maneiras que eu tentei que não eram as maneiras adequadas. Então, assim, eu apenas utilizei a maneira incorreta, entende? Então é isso, gente. Não desistir daquilo que a gente quer. Você imagina se ele desistisse quando começassem a falar para ele que ele já tinha tentado pra caramba, que aquilo não ia dar em nada e tudo, a gente hoje não tinha luz elétrica, né? Olha como é que é, olha a situação que a gente ia estar hoje, né? Apesar de que Deus não abandona a gente não, né? Então essa ideia ia aparecer na cabeça de outra pessoa. Mas, olhando por esse aspecto aí, a gente já tá sem luz até hoje, e ele não desistiu, né? E a outra, né, que é assim também maravilhosa, essa aqui a gente precisa entender isso, tá? Botar de uma vez por todas na cabeça.
A gente não precisa dos outros, tá? Pra gente ser feliz e realizar nossas coisas. Eu não tô falando que a gente é egoísta, que a gente tem que viver sozinho, né? Que a gente consegue viver isolado de todo mundo, né? Até porque o homem é um animal gregário, né? A gente precisa de companhia, precisa de conversar. Mas eu tô falando que para a gente ser feliz e para se realizar, a gente não tem que usar a força do outro. A gente não tem que usar o talento do outro. A gente não tem que usar o que o outro tem de melhor, porque o talento do outro, o que o outro tem de melhor e a força do outro é pro outro. Ele tem que usar aquilo para os fins, são os meios que ele vai usar para atingir determinados fins. Eu tenho que usar o meu talento, a minha capacidade, a minha força a meu favor, a minha mente a meu favor. Gente, a mente, ela é muito poderosa, entende? Ela fica o tempo todo tentando te dissuadir a desenvolver coisas novas, a fazer novos trabalhos, a ir para outros caminhos. Por quê? Porque se a gente faz isso, ela vai ter que ficar o tempo todo dissuadindo a gente a mudar. A mudar, sim, para ficar na zona de conforto. Porque quando a gente está na zona de conforto, ela não tem trabalho, a gente está na zona de conforto, a gente não está fazendo nada. Quando a gente já está com aquela ideia implantada na cabeça, né, que a gente chama todas essas de crenças limitantes, de que a gente não vai conseguir, que a gente não serve para nada, que a nossa vida acabou, que não vale a pena tentar, que o bom era quando estava lá atrás, em outra época, com outras pessoas, entende? A gente não vai para frente. E aí, o que a mente vai fazer? A gente estando nesse estado, ela não vai fazer mais nada, porque a gente já está do jeito que ela gosta. Agora, se você tenta levantar, não, eu vou levantar, eu vou malhar. Aí de malhar, você vai inventar uma outra coisa. Eu vou fazer hidroginástica também. Eu vou caminhar na praia, vou correr na praia. Então, o que acontece? Você vai tomando posse do que você tem de melhor. Que é o quê? A sua capacidade de utilizar a mente a seu favor. Porque a força mental é uma força de concretização. É uma força de realização. Só que ela tem que ser usada se você deixar a mente trabalhar. Na verdade, assim, se você deixar a mente fazer com que você trabalhe para ela, você vai só fazer o que ela quer. E a mente para ela, a mente é um recurso para que a gente possa lançar a mão dela para ela trabalhar a nosso favor, para a gente realizar aquilo que a gente quer. Então, é muito importante que você entenda que para que você possa fazer qualquer coisa que seja boa para você, realizar coisas, você precisa de uma ideia. Então você precisa ter uma ideia, você precisa ter uma vontade, né? Porque sem vontade você não vai fazer nada com aquela ideia, você apenas vai ter a ideia, né? Você não vai colocar ela no mundo não vai tirar ela do mundo das ideias e vai colocá-la no mundo da matéria, né? Você precisa acreditar na sua capacidade de realizar, de concretizar aquela ideia. Então você tem que ter vontade para eu vou tocar essa ideia para frente, eu vou colocar, eu vou começar, tá certo? E você precisa ter determinação e perseverança. Então, quando você quiser fazer alguma coisa, não esquece disso, não. Esquece que você precisa fazer isso, se você tem essa ideia. Que você tem a ideia, você tem que ter vontade. Você tendo vontade, você tem que acreditar em você, na tua capacidade de realização. Ter determinação, perseverança para realizar aquilo. E aí, quando você pensar nisso tudo, não esquece do Thomas Edison. Tá certo? Não esquece dele não, porque olha só, quem sabe você já tentou tanto e vai tentar mais uma vez. E essa vez que você vai tentar, né, vai ser diferente, sabe? Essa vez que você vai tentar vai ser a vez que você vai conseguir mudar toda a sua vida, mudar todo o seu caminho, né, para que você chegue ali exatamente onde você quer, tá certo? Então, meus amores, olha só,
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá certo? Curtam para ajudar, compartilhem se vocês, sabe, com as pessoas que você acha que esse vídeo vai ajudar. Ative o sininho para que vocês possam receber toda a notificação do vídeo que eu colocar aqui. E assim, comentem. Fala para mim aí se você já fez isso, se você tem, qual dessas crenças limitantes aí você já venceu, ou se você tem todas, ou se você não tem nenhuma. Fala para mim, tá certo? Eu espero que esse vídeo, né, tenha te ajudado a que a partir de agora você consiga realizar aquilo que você tem de melhor, o seu propósito de vida, aquilo que vai fazer seu coração bater mais forte e seus olhos brilharem, tá certo? Então um beijo no coração de vocês. Ó, tô no TikTok, me acha lá, @SheilaCristina_Santana, tá? Me acompanha no Instagram também. Um beijo no seu coração, tá? Tchau.